Tiago 1, 26 e 27, que diz assim: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. E pedimos que o Senhor a traduza como vida para a nossa vida. Que ela seja mais forte que qualquer outra influência e encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, para nossa salvação mesmo e edificação no nome de Jesus. Amém. Se alguém te perguntasse qual é a tua religião, qual seria a tua resposta? Chegasse assim para você na rua, lá no seu trabalho, nos seus círculos de amigos, se de repente soltasse assim essa pergunta para você, endereçada a você: fulano, qual é a tua religião? Te pergunto, qual seria a tua resposta? Qual é a tua religião que você responderia? Porque tem alguns que diriam o seguinte: eu sou batista, sou reformado, ou sou católico, ou sou budista, porque entende religião o pertencer a um grupo, a uma confissão, a um agrupamento que tem algumas práticas, tem algumas crenças, tem alguns entendimentos a respeito de Deus, da vida, da fé. Então, se eu faço parte de determinado grupo, a minha religião é essa. Tem outras pessoas que diriam assim: não, eu não tenho religião. Aliás, eu nem gosto de religião. Umas porque se apegam ao termo que deu origem à palavra religião, que vem do latim religare, e que significa religar. Ou seja, religião seria tudo aquilo que a gente faz para tentar se religar a Deus. Nós temos a consciência que estamos separados e tomamos então algumas atitudes na esperança de que essa separação seja vencida por aquilo que fazemos, como se tivéssemos que somar méritos, subir uma escada. E como um pastor uma vez disse, a religião, nesse sentido, só é possível no sentido horizontal, não no sentido vertical, porque, segundo o Evangelho, não somos nós que nos religamos a Deus, mas é Deus que nos religa a Ele por meio de Jesus. Se fosse-nos possível nos religar a Deus, então não seria necessário ter enviado Jesus, que quebrou o muro de separação. Então, nesse sentido de religar, a nossa resposta seria: a minha religião é Cristo. Ele que me religa a Deus e aos outros que também foram religados a Ele. Agora, há outros que diriam assim: eu não tenho religião, embora acredite em Deus.
E essa pessoa diz não ter religião, até porque o termo religião ficou assim no nosso tempo um termo bem pejorativo. Ser religioso hoje não é algo assim que soa bem. Porque a figura do religioso é aquela pessoa sectária, aquela pessoa intolerante, aquela pessoa de mente fechada, aquela pessoa que se apega a ritos externos, a práticas, mas cujas práticas e ritos não operam mudança no seu caráter. Continua sendo uma pessoa intratável, uma pessoa difícil, uma pessoa que tem dificuldade de se socializar, de viver em comunidade. Então as pessoas olham e dizem assim: se ser religioso é isso aí eu não quero. Isso eu não quero. Não quero. A gente não sabe exatamente em que sentido que o Tiago aqui, pastor da igreja de Jerusalém, que está escrevendo as suas ovelhas dispersas, está usando aqui o termo religião e o ser religioso. A gente não sabe se ele está querendo dizer assim: olha, se você se considera uma pessoa que tem uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que alcança a tua segunda-feira, uma fé que considera Deus nas decisões menores e maiores da vida, se é esse sentido, pode ser que seja esse sentido. A religião ainda não tinha adquirido esse termo, esse tom pejorativo que tem hoje. Ou se ele está querendo dizer assim: olha, se Deus um dia tivesse que aceitar uma religião, essa religião seria assim. Eu acho que são as duas coisas. Então a pergunta que a gente tem que responder hoje é a seguinte: qual seria a religião que Deus aceitaria? Segundo Tiago, primeiro, seria uma religião que está muito mais fundamentada na vida, no dia a dia, nos relacionamentos, do que no blá blá blá, nos discursos, nas confissões. Porque, irmãos, olha, por mais que a gente conheça a Deus, tema a Deus, mas tem uma hora que dá vontade de falar umas coisas. Dá vontade, assim, de impetrar juízo de valor. Dá vontade de julgar, dá vontade de falar mal, dá vontade de soltar os cachorros. Dá vontade de contar umas historinhas interessantes a respeito dos outros. Eu, por exemplo, nesse ponto, eu tinha uma história tão legal para contar agora. Tão legal. Mas não vou contar. Tinha inclusive colocado no meu esboço que eu ia contar, mas depois eu falei: não posso contar. Porque não dá para pregar e fofocar ao mesmo tempo. E não dá para cantar e depois maldizer os outros. Os irmãos ou aqueles que não fazem parte da nossa irmandade. Não dá. É contradizente. Não dá para orar
e depois praguejar. Embora às vezes entre a oração e o praguejar haja uma boa distância de tempo, ou não. Como é aquela história lá de uma mulher piedosa, estava orando em casa, de joelhos, quebrantada, os olhos cheios de lágrimas, e no meio da oração dela começa o filho: ô mãe! E a mulher orando, Senhor, Deus da glória. Ô mãe! Ô Jesus, misericórdia, Senhor, ouve a minha oração. Ô mãe! E aí quando ela disse, em nome de Jesus, amém, ela olha: quem foi, menino? E começa. E parte para cima. É o que o Tiago está dizendo aqui. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, não tem freio na língua, quando ela vê, já foi. Não é ele que domina a língua dirige a vida dele. Engana o seu coração e a sua religião é inútil, não vale nada, é só externalidade, não tocou aqui, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A língua só reproduz o que está aqui dentro, ela denuncia o estado do coração de quem fala. Então vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Se você, se eu, se nós, se você não puder falar bem de alguém, não fale nada. Vamos combinar isso? Se você não puder falar bem a respeito de uma pessoa, por favor, não fale nada. Por quê? Porque em algumas situações o teu silêncio vai falar mais que as palavras. Por quê? Porque quando você fala mal de alguém, não fica bem para você. E além de não ficar bem para você, não faz bem para você. Porque ninguém pode falar mal de uma pessoa e depois se sentir bem. Se sentir limpo. Se sentir leve, se sentir em paz com Deus. É por isso que a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Até o mais tolo dos homens parece um sábio quando fica quieto. Segundo, se Deus tivesse que aceitar uma religião, essa seria uma religião solidária. Porque alguém já disse assim que Deus tem lado, viu? Deus nem sempre é suíço. Deus tem lado. De que lado Deus está? Alguém já disse que Deus está do lado daquele que não tem ninguém. Deus está do lado de quem não tem ninguém. Então é como se Deus chegasse e falasse assim: você não tem ninguém, então eu fico com você.
Você não tem ninguém que te defenda? Ninguém se levantou para te defender? Eu vou defender você. Você não tem ninguém que te ajude? Você bateu nas portas e só recebeu porta fechada? Você não tem ninguém que te ajude nessa hora? Eu vou ajudar você. Agora você tem alguém. Alguém que vai ficar com você. Alguém que vai ajudar você. E alguém que vai te defender. Se você não tem ninguém, você tem a mim. E há pelo menos 3 pessoas a quem Deus diz isso, claramente nas Escrituras. Aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Que na época bíblica representavam os mais vulneráveis. Então, por exemplo, em Deuteronômio 10:17, diz assim: o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Salmo 68:5, sobre Deus, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. E aqui Tiago, no versículo 27, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, nas suas necessidades e nas suas aflições. Essa é a religião pura e imaculada que Deus aceitaria. Então, por que é importante nós como igreja, e quando eu falo igreja, estou falando eu e você, identificarmos hoje no nosso tempo, no nosso raio de ação, quem são hoje as nossas viúvas, órfãos e estrangeiros. Quem são para nós hoje, os que não têm ninguém? Quem são para nós hoje os mais vulneráveis? Porque se a gente não se importa com isso, Deus se importa. Então, quando nós estendemos as mãos a estes, nós não apenas estamos prestando um serviço em nome de Deus, com aquele que se importa com estes e que nos usa como instrumentos, mas nós estamos prestando um serviço ao próprio Deus. Porque Jesus diz, lá em Mateus 25, 44 a 46, que no último dia, eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome? Quando foi? A gente estava lá na igreja. Quando nós te vimos com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Quando foi? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, essas pessoas que a gente costuma olhar de cima para baixo, deixastes de fazê-lo a mim, e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E Jesus não estava brincando quando falou isso. Não estava brincando. Isso aqui não é retórica.
É aviso. É aviso. Terceiro. Se tivesse uma religião que Deus aceitasse, essa religião teria que... As pessoas que fizessem parte dela teriam que tomar a decisão mais difícil da vida. Não se deixar levar pelo mundo. Pelos valores. Pelo curso. Porque o Tiago termina dizendo assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Não se deixar macular. Não se deixar manchar. Não se deixar envolver. Não se deixar influenciar. Não deixar fazer a cabeça. Não deixar ganhar o coração. Não deixar conquistar. Te fazer desviar. Não se deixar contaminar pelo mundo. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que não se deixar contaminar pelo mundo é só se abster daqueles pecados escandalosos. Aqueles pecados que caem na boca do povo. Aqueles pecados que faz bombar o Facebook. Aqueles pecados que vira conversa de grupo de WhatsApp. A gente acha que não se deixar contaminar pelo mundo é ficar longe dessas coisas. E bem faremos se ficarmos mesmo, claro. Claro que isso está incluído. É lógico que está. O problema é que não é só isso. Se fosse só isso, matava muito fácil. O problema é que não é só isso. Há outras influências e pecados que são muitíssimo mais sutis. Vão assim adentrando, sem a gente perceber. Vão envolvendo, aos poucos. Vão fazendo a maneira da gente ver a vida. Da gente julgar o que tem valor. Vão dizendo para a gente atrás do que a gente tem que correr. E vão, sem a gente perceber, maculando o nosso coração. Maculando a nossa alma. E nos colocando assim numa área cinzenta. Uma área cinzenta. Não é nem para cá, nem para lá. Não é tudo aqui, mas também não é tudo lá. Só Deus sabe o que é. Só Deus sabe o que é. Tá, quais são essas coisas, pastor? Eu pensei pelo menos 3, deve ter umas 10, 20, 15, 1000, 1 milhão, não sei. Mas eu pensei em 3. Essas coisas mais sublimes que contaminam a nossa alma, sem a gente perceber. Até porque a gente está aqui, né? A gente ainda não está no céu. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado para não macular a sua alma sem você perceber, se chama materialismo. Materialismo. Porque lá fora existe uma verdadeira corrida atrás do ouro. Que nos convida o tempo todo a fazer parte dela. Por quê?
Por que é atraente participar dessa corrida? Porque aos vencedores é prometido conforto. Aos vencedores é prometido segurança. E você sabe qual é o problema de se acumular as riquezas? O problema é que as riquezas, elas trazem uma falsa sensação de que está tudo bem, de que está tudo certo e não tem nada de errado. Porque afinal de contas, se eu tenho o que tenho, é porque eu fiz as coisas certas. E se eu fiz as coisas certas, é porque eu estou certo. E se eu estou certo, do que eu preciso me arrepender? Está tudo certo comigo. Olha a prova aí. Descansa, alma, e folga, porque tem bens para muitos dias. Lembra dessa história? E Jesus diz: louco, hoje mesmo te será pedida a tua alma, e o que será do que você acumulou? É por isso que há uma oração em Provérbios que diz assim a Deus: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Provérbios 38:9. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Eu já vi gente dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso. Para que eu preciso de Deus? Se esquece de que o que tem é dádiva, graça derramada do céu e do Senhor. Porque toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Materialismo. Cuidado com essa corrida atrás do ouro. Segundo, individualismo, que você poderia chamar de eocentrismo. A vida cristã é coletiva. Não existe vida cristã só eu e Deus, eu e Deus. Eu e Deus. Não sou eu e Deus. Eu e os filhos de Deus. Eu e os que ainda não são de Deus. Agora, você já reparou que a gente passa a maior parte do tempo só pensando na gente? Procure um dia fazer uma porcentagem de tempo, quanto de tempo você passa só pensando em você. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu almejo. Recai sobre nós o que Paulo disse: nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Eu amo outra pessoa se houver espaço. Mas não cabe muita gente, porque a maior parte do tempo eu estou me amando. E uma terceira coisa, que é do curso do mundo, e influencia a gente sem a gente perceber. O utilitarismo, que faz a gente enxergar tudo
e todos como se fossem objetos que estão à nossa disposição e para o nosso serviço. E nisso se coloque qualquer coisa, inclusive pessoas, inclusive relacionamentos. A partir do momento que eu faço uma conta e percebo que em estar aqui, ou em estar com determinada pessoa, eu perco mais do que ganho, então eu descarto. Eu vou embora. Eu abandono. Porque para mim tudo virou objeto de consumo. Igreja virou objeto de consumo. Amizades viraram objeto de consumo. Pessoas viraram objeto de consumo. Se eu não ganho com esse relacionamento, eu estou indo embora. Porque eu não estou aqui para perder. Eu só estou aqui para ganhar. Você se esqueceu quem é a pessoa que eu mais amo? Pois é. É assim. E às vezes a gente quer até colocar Deus nessa ciranda. E ficar bravo com Ele. Porque Ele se recusa a entrar nesse jogo. A nos fazer ganhar a corrida do ouro. Sermos idolatrados. E termos as pessoas e as coisas todas ao nosso serviço. Para fazer, é claro, a nossa vontade. É difícil. Você sabe que esses dias eu estava numa biblioteca? E aí estava lá naquele setor que você entrega as suas coisas, seja uma mochila, seja uma mala, uma sacola, antes de você ter acesso aos livros. E aí chegou um rapaz, esbaforido lá, jogou a mochila dele no balcão. Aí a moça veio, toda educada, o cumprimentou, lhe pegou a bolsa para guardar, lhe entregou o número referente à bolsa, e ele não foi capaz de dizer um boa tarde. Não foi capaz de dizer um por favor. Não foi capaz sequer de dizer um obrigado. Virou as costas, como se estivesse diante de um objeto. De qualquer coisa. Menos uma pessoa. Menos uma pessoa. Que também foi feita, como ele, a imagem e semelhança de Deus. Por mais diferente que lhe pareça. Então, se eu fiquei indignado, penso como Deus tenha ficado. Porque, olha o que o Paulo diz: nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, ou seja, de pessoas corretas, mas negando-lhe o poder, ou seja, a soberania, a primazia. Afasta-te também destes. Ou seja, não se deixe influenciar por eles. Então eu pergunto, para a gente terminar:
De que adianta a religião de uma pessoa, as suas orações, os seus cânticos, até mesmo as suas práticas, as suas ofertas, se isso não faz dessa pessoa uma pessoa melhor, mais tratável, mais sociável, mais humana, mais solidária, mais fácil, mais humilde, como Jesus. Ainda que essa religião a gente a chame de cristã, seja qual for a linha. Então eu quero terminar lembrando de uma música, de um cântico que dizia assim: hoje é muito fácil se dizer que é cristão, difícil mesmo é ter que se viver. Vale mais uma vida do que um farto falar, vida de santidade, vida vivida em verdade, que fica na brecha em favor do povo seu. Pois eu quero é buscar a Deus e também o seu reino. Buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver, e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, as coisas que Deus sabe que a gente precisa, virão. Sim, virão. Que Deus nos abençoe. Amém.